Opa! Muito boa noite, sextou. Eu estou aqui, Jesse Navarro. Gente, hoje a gente vai falar de uma história de vida, de superação, de transição de carreira. Eu fiz a minha primeira transição de carreira, acreditem se quiser, aos 18 anos de idade. Eu já estava fazendo transição de carreira. Porque aos 15 eu entrei no banco para trabalhar como contínuo, escriturário e percebi que aquele não era o meu universo. Eu sempre gostei do microfone, eu sempre gostei do texto, do jornalismo, das cartas do tarô. E não foi fácil. Você imagina a mamãe que ficou preocupada com o filho que pediu as contas do banco. E agora você vai ficar fazendo o quê a tarde inteira aqui? E eu precisei de muita coragem para fazer outra transição de carreira depois aos 40 anos. Essa de jornalista para tarólogo, e hoje eu estou aqui. Então, de transição de carreira, eu entendo, mas eu falo para você, uma boa transição de carreira precisa que você tenha, acima de tudo, um verdadeiro talento, a verdadeira vocação para fazer o que você quer fazer de verdade, de coração, de vocação. É uma coisa de alma e tem que ser muito bem calculado e muito bem pensado. Ela realmente nasceu para fazer o que ela faz. Espiritual para fazer isso, e é como se fosse uma missão. Estou aqui com Luana Planck, muito bem-vinda. Ela que fez a transição de uma carreira de secretária executiva numa grande multinacional, ganhava mega bem, resolveu abrir mão de tudo para fazer o que realmente ama, para ganhar ainda mais. Conta essa história aí pra gente, Luana. Bem-vinda ao programa Momento. Ai, obrigada, gratidão por estar aqui. Estou muito feliz, muito honrada com esse convite. E, bom, a minha vida é, assim, uma caixinha de surpresas. Eu não comecei, assim, com aquele amor pelo mundo corporativo. Foi, na verdade, algo que aconteceu de forma muito difícil na minha vida, porque eu não tomei essa decisão como vontade própria, sabe? Eu custei muito a entrar nesse lugar. Mas como eu também não tinha uma grande paixão por uma carreira, eu fui caminhando, só que nessa caminhada eu fui crescendo, até que eu cheguei realmente num grande cargo dentro de uma grande multinacional alemã. Mas isso teve um preço muito, muito, muito alto. Eu acabei, assim, sofrendo grandes questões com relação à minha saúde, perdi muita qualidade de vida. E nesse momento muito, muito, muito doloroso da minha vida, eu me abri pro yoga. E aí aconteceu toda a transformação da minha vida. Porque se você falasse assim, para algum parente, fosse desabafar e explicasse, eu tô querendo sair dessa multinacional, a pessoa vendo que está ganhando super bem, para virar professora de yoga. Iam falar para você, você tá louca. Agora conta, deu certo isso aí? Deu muito certo, gente. Deu muito certo. Porque realmente foi o que você disse, eu tinha paixão pelo yoga, eu tenho paixão pelo yoga. Então, quando você coloca amor, você coloca verdade, você coloca o seu brilho, o seu maior ouro no que você está fazendo, aquilo transforma e muda e você realmente consegue encontrar abundância na sua vida. Você ficou com medo na hora de fazer essa transição? Muito medo, muito medo. Realmente foi porque era muita coisa em jogo. Porque, como eu disse antes, eu não tinha uma outra... Antes de conhecer o yoga, eu não tinha uma outra paixão, algo que eu olhasse e falasse, não, é isso que eu quero seguir. Eu estava perdida. Então, eu não sabia para onde ir. Não sabia qual caminho tomar, nem como fazer isso. E, de repente, quando eu caí nesse lugar de quem eu sou, para onde eu vou, como que eu me encontro, tudo isso foi brotando, mas de uma forma tão grande, tão poderosa, tão grandiosa, que não tinha mais espaço para mim naquele lugar, naquela vida que eu vivia antes. Você deu o cartão vermelho na empresa ou você tomou um cartão vermelho? Eu dei. Você deu o cartão vermelho na empresa? Eu dei. Você quer que eu conte essa história? Conta essa história pra vamos gente, contar, porque vamos deixar isso daqui mais divertido. É isso que a gente quer. Vamos deixar mais divertido. Gente, foi o seguinte, eu
cheguei ao cargo de secretária de vice-presidência da Volkswagen, uma grande multinacional alemã. Então, eu assumi uma posição de muita responsabilidade. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía pelo menos 2 da manhã. E vocês imaginam que eu ainda morava na praia, então eu subia e descia a serra. Você Morar na imagina praia era um isso? luxo que você se dava ou era... Era um luxo porque eu não queria mais morar em São Paulo, porque São Paulo com esse trânsito caótico, imagina que a Volkswagen era em São Bernardo. Para chegar até a Zona Sul, que era onde eu São morava. Bernardo que é o meio do caminho entre São Paulo e o litoral, né? No litoral. Eu falei, vamos morar no litoral. Mais Mas fácil. eu não contava também com comboio, quando a estrada fica cheia de neblina. Não imaginava aquela loucura que foi. Uhum. E aí o que aconteceu é que nessas de trabalhar muito, então entre as 7 e 2 da manhã, quantas horas extras eu fazia? Mas você ganhava numa empresa séria, Ganhava, mas eu não ganhava todas as horas extras. Sei. Mas eu ganhava, e ganhava muito bem, então eu tinha carro, eu tinha tudo. Bom, eu tinha todos os benefícios. Casa própria, já tinha conquistado tudo. Casa própria não, mas assim, porque isso também nunca foi uma questão pra mim. Uhum. Mas todo o resto, viagens... Tinha uma vida de alto padrão. Isso, de alto padrão. Confortável. Mas ela tinha um preço realmente muito alto. E eu tava vivendo no automático. Então, na verdade, eu nem percebia mais que eu tava muito mal. Eu não almoçava, eu não dormia, eu não tinha contato com a minha família. Isso é muito triste. Eu não atendi os meus pais. Você tem filhos? Eu tive depois, graças a Entendi. Deus. Porque senão esse Graças filho ia a nascer Deus sem que eu presença não tinha. materna. Não, eu não ia ter. Aí, o que aconteceu é que num determinado momento, como eu não cuidava nada da minha saúde, eu comecei a engordar, eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, eu tremia, assim, que era uma vara verde do nada, assim. Tipo, eu não sabia o que eu estava tendo, mas eu tenho que ser produtiva, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer acontecer. E eu driblava aquele tremor, sem nem saber como, e continuava dando o meu máximo. Só que eu só estava piorando o meu quadro. Quando eu me comecei a dar conta que tinha alguma coisa muito errada, foi que eu estava falando numa reunião e começou a sair uma fumaça da minha boca. Aí eu falei, gente, mas tá acontecendo uma coisa muito louca aqui. O que é isso? Não tá saindo fumaça da minha boca não, né, gente? Não. Acho que chegou nessa hora, é a hora que você tá... E eu tinha dor de estômago, assim, daquelas terríveis. Mas eu não posso me dar o luxo de ter dor de estômago. Não posso me dar o luxo de ir a um dentista. Eu não posso ir ao banheiro. Gente, para eu ir ao banheiro, eu tinha que transferir o meu celular, o meu ramal para o meu celular. Eu ia ao banheiro com o meu chefe. Nossa. Então, eu não tinha, assim, vida. E o que aconteceu? É que, realmente, essa coisa começou a ficar muito fora de controle. Até o momento que eu estava dirigindo, voltando para casa, já era tarde da noite. Eu estava muito estressada, muito nervosa. Meu cabelo caía tufos, assim, do cabelo. Eu estava dirigindo, obviamente em alta velocidade, porque eu também já tinha... Você vivia 1000? Não, era umas... Acho que eu não ia sobreviver muito tempo. Não ia. Então eu... dirigindo loucamente. Como se, assim, sou dona do mundo, entendeu? Só pra gente ter uma noção, você tinha quantos anos nessa época? 25, 26, talvez, não me lembro exato, mas acho que é isso. E louca, pegava estrada, andava, tomava multa, assim, ó, uma atrás da outra. Mas como eu já tinha aprendido como driblar todo o sistema de... Tava na Volkswagen. Detran, eu falei, vamos lá, né? Multa é pros fracos. Pros pobres, né? Pra gente, não. Era assim minha cabeça. Você acha que horror? E aí, o que aconteceu é que tava dirigindo, tal, não sei o quê. De repente, deu uma pane. Eu apaguei. E eu acordei sendo arrastada por um caminhão. Eu fui arrastada, assim, colou o caminhão. Bateu o carro. O caminhão encostou na porta do carro, me levou. E eu acordo sem saber o que tá acontecendo. Eu tinha dormido, obviamente. Dormiu no volante. No volante, só que eu tive um ataque, assim, eu não sabia o que fazer. Você tava na serra?
Eu tava indo para São Paulo. Na Serra já estava Já na tava Imigrantes? Não, É. eu tava saindo de São Bernardo indo para Chegando na Zona Sul. Chegando na Zona Sul. Você Menina do imagina céu. o risco. E aí, o que que acontece? Eu entro em choque, parei o carro no estacionamento, fiquei assim, muito tempo parada sem saber o que fazer, o que eu vou fazer, porque eu não conseguia. Aí parou uma pessoa e me ajudou, falou, olha, porque eu estava em estado de choque. Ele falou, vamos lá, pega o seu telefone, quem é a pessoa mais perto, para quem nós podemos ligar? Aí ele ligou, fez o contato e eu consegui sair dali, eu fui dirigindo. Nem como que eu fui dirigindo naquele dia, mas quando eu cheguei, na época eu namorava na casa do meu namorado na época, ele falou, eu falei pra ele, eu tenho que fazer alguma coisa. Cheguei no limite. E aí eu cheguei na segunda, isso tinha sido uma sexta-feira, na segunda-feira seguinte para trabalhar, eu falei pro meu chefe, eu não faço mais hora extra. Se eu fizer, vocês têm que me pagar um hotel e eu vou dormir no hotel. Quer dizer, começou a impor limites. Aí eu comecei a impor limites. E ali começou tudo. Mas aquele acidente foi a minha virada de chave. O fundo do poço serviu como a virada de chave. Mas sempre é, né? É o que eu falo, a gente nunca chega sem ser pela dor. Quer dizer, algumas raras exceções vem uma transformação, se não Por vier exemplo, da dor. eu vim do meio editorial. Ali, na Editora Abril, tinha um editor-chefe que se chamava Laurentino Gomes. Já ouviu falar? Aí ele escreveu 1822 e estourou. O livro vendeu igual água. E ele pôde se dar ao luxo de fazer a transição de carreira dele de editor-chefe para escritor best-seller. Tchau, Editora Abril. Mas não é todo mundo que consegue em tão alto nível o negócio. Geralmente a pessoa precisa ir lá embaixo no inferno mesmo. Vai lá, rala, né? Mas aí parece que tem um trampolim também. Eu vi um negócio tão legal no seu Instagram hoje, você com uma pedra, mostrando ali, você acabou se emocionando e sim, tudo. Nunca mostrei esse lado. Conta pra gente essa história. Vou contar. Quase que eu trouxe esse cristal de Ele é muito simbólico, ele viu? Ele é muito. E não foi à toa que ele quebrou hoje. Incrível, né? Acho que isso quer dizer muita coisa. Muita coisa. Gente, é o seguinte, antes de entrar nessa empresa, né, na Volkswagen, eu trabalhei numa empresa anterior. E nessa outra empresa, também era... Para quem não sabe, eu sou alemã. Então, todos os meus núcleos assim, de trabalho sempre estão relacionados a alguma coisa de empresa alemã. Veio para o Brasil com quantos anos? Não, eu vim com 2, mas eu estudei em colégio alemão, então eu sou fluente em alemão. A cultura alemã está em você. Alemã. Tenho toda a minha graduação em alemão, então, assim, tudo... Tem alguém sempre... aqui que também tem uma referência então da Alemanha aqui. Não é por menos, né? A gente sempre se conecta de algum jeito. O sobrenome Planck é alemão? Daí é alemão. Sobrenome Weiss? Tô pronto, né? Sempre. Mas aí o que aconteceu? Eu estava nessa outra empresa. Nessa época, até então, lá eu devia ter o quê? Uns 22, 23 anos. Ou um pouco mais, não me lembro assim, exatamente a minha idade. Eu tinha uma timidez muito grande. E uma dificuldade de me expressar, uma dificuldade de falar, uma dificuldade de me impor, de colocar minha opinião. Até porque eu venho de uma família de mulheres muito fortes e todas muito dominadoras e tal. Então, eu sempre fui aquela mais assim. Então, eu nunca consegui me colocar. Então, eu sempre fiquei mais apagada. E aí, o que aconteceu é que nesse trabalho, esse chefe, ele exigia demais de mim, porque ele me humilhava, ele me diminuía, ele gritava, ele era assim insano, fora que ele tinha bipolaridade, então uma hora era uma felicidade extrema, outra hora era uma tristeza e uma agressividade, então era assim um vai e vem de intensidade de sentimentos e aquilo me perturbava. E eu não conseguia colocar um basta nele. Eu não conseguia. Então eu era como se fosse assim uma ovelhinha. Sim, senhor, tá bom. É isso pra fazer, é isso pra fazer. E ele pá, batendo em mim. E eu só, tipo, assim... Ele era aquele que gostava de humilhar. Ele gostava de humilhar, mas ele era muito maluco e ao mesmo tempo, eu não sei como, ele era muito legal também. Sei. Então, e ele foi muito importante na minha vida. Ele não tá mais aqui entre a gente, mas
Ele me transformou. Ele foi importante. Muito importante esse seu reconhecimento. Sim! Até com o seu carrasco. Com o meu carrasco? Talvez a sua vitória Só por atual tenha a ver Total, eu falo com isso pra com esse todo respeito que você tem até com o seu carrasco. Com certeza. E nessa época tinha uma pessoa que trabalhava comigo, maravilhosa, Cornélia, que eu inclusive liguei para ela hoje, vindo Que para cá. nome legal. Ela é maravilhosa. E ela falou assim, Lu, eu vou te dar um cristal. Eu vou te dar um cristal para te ajudar nesse teu processo, porque eu sinto que você tem uma questão com a fala e você precisa desbloquear esse teu chakra. Você precisa soltar isso, você precisa pôr tua voz pro mundo. As pessoas precisam te ouvir. Mas você precisa deixar elas falar. Você precisa deixar elas te ouvirem. E você não deixa. Você engole. Você precisa pôr pra fora. E aí ela trouxe esse cristal. E ela falou, um dia, quando esse cristal quebrar, você vai levar ele num lugar de água corrente e você vai deixar ele embora. E eu falei, tá bom. Mas eu não imaginava, assim, que um dia eu estaria aqui falando no rádio. Isso pra mim é assim, a Que maior simbólico. crença, a maior quebra de crença limitante, né? Quando a gente acredita que a gente não é capaz. E eu realmente acreditava que eu jamais ia poder falar. Esse é um exemplo de quebra de crença limitante real, porque o problema com essa expressão e que faz com que essa expressão se torne banal, ingênua, é que tudo vira crença limitante. E aí quando vê, a pessoa fica até com preguiça dessa expressão. Sim. Aqui não, a gente tem realmente a verdadeira quebra da crença limitante, sim. porque ela te trouxe um resultado real, prático. Real. E esse cristal, hoje, a hora que eu tava me arrumando para gravar um vídeo de chamada aqui para o nosso podcast, eu encontrei esse cristal. E na hora eu falei, gente, ele veio falar comigo. Ele veio me dar força, olha que incrível. E foi muito simbólico esse momento, eu me emocionei. Uma coisa que eu nunca fiz nas redes, nunca chorei. Então foi muito forte. Eu achei legal o jeito que você falou, que você não gosta dessa expressão de aparecer chorando, que é meio apelativo. Eu já vi muita gente fazendo isso, assim, né, para chamar eu vou atenção. chorar para chamar atenção, para criar conexão com as pessoas. E eu acho isso falso, né? É verdade. Quando vem num formato assim de, com o intuito de tocar o coração, mas de forma mais... que você conduz essa história, né? E não quando isso brota da alma, né? Aquilo estava brotando da minha alma, eu senti, aquilo foi verdade. Aí na hora que eu estava sentindo, eu falei, vou gravar. Vou gravar porque é real, é a minha história, é a minha essência, é isso. E você trouxe com você os seus talentos adquiridos durante a sua jornada também no mundo corporativo. Então, você tem um site super dinâmico, você sabe escrever muito bem, sabe se posicionar, é uma estrategista. Tudo isso ajudou, mas lógico que a verdadeira vocação para yoga e para atividades físicas te ajudou fundamentalmente. Como que você descobriu a yoga? Essa história é muito incrível. Eu por conta do estômago, que eu cuspia fumacinha, eu fui buscar ajuda numa gastro e ela falou assim, menina, você quer morrer. Se você não quer morrer, você precisa de atividade física, você precisa de movimento, você precisa se movimentar, você precisa comer direito. E você precisa desacelerar, você está muito acelerada. E quando eu saí dessa consulta, eu falei, pois bem, vamos lá, como eu posso fazer isso? Então, tinha uma academia dentro da Volks e um centro de yoga, do The Rose. Eu me matriculei nos dois. Você fez lá no Instituto The Rose? Dentro da Volks. O The Rose tinha uma unidade dentro da Volks. Aí eu falei assim, outro pé no peito do meu chefe, falei, a partir de hoje, eu faço hora do almoço. E vou almoçar na academia e na yoga e vou comer em cima da mesa. E levava minhas marmitinhas. Os grilhões da escravidão estavam sendo quebrados eu vou arrancar poucos. essas algemas agora. E aí comecei a pôr vamos dizer assim... Se impor, né? O cristal começou lá a trazer a força que eu não sabia nem que eu tinha. Aí quando chegou
quando eu comecei a fazer um dia academia, no outro ia na yoga, eu comecei a melhorar minha qualidade de vida, porque o movimento, ele gera energia, então você começa a se sentir melhor. Eu comecei a emagrecer, eu estava realmente acima do peso, eu senti mais disposição. Melhorou a postura, melhorou a postura, respiração. tudo. Assim, foi transformando. E foi num processo paralelo, né? Yoga e musculação acontecendo juntos. Eu sempre fiz esporte quando criança, então eu tinha, sim, uma memória muscular, uma memória de várias coisas que eu fazia na infância. Mas eu estava afastada desse mundo, né? Então, quando eu fiz esse resgate, eu também voltei muito para minha essência. Eu fiz ginástica olímpica, fiz atletismo, então... Sabe, fui voltar, falei, nossa, essa sou eu gosto disso. Uau, eu gosto de me movimentar. Eu gosto de ficar só sentada na cadeira. E aí isso começou a tomar muito corpo. Fiz nessa época também, eu fui buscar ajuda psiquiátrica, com psicóloga também. E todas as terapias possíveis, impossíveis, fui fazendo tudo. Falei, vou fazer um combo. Gente, que você tá ouvindo essa entrevista, olha que ela tá explicando como é que foi a transição dela. Não foi assim, cheguei no asana, catou e falou, vou virar professora de yoga, tchau. Agora estou namastê. Não, gente, ó, penei. Aí o que aconteceu? Eu fazia terapia e a minha terapeuta falou, Luana, mas você tem que descobrir alguma coisa que você goste, algo que é a sua luz e tal. Aí mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei aonde, nem sei como, não sei por onde começar, nem sei quem eu sou. Assim, aí ela, poxa, olha, eu acho que você é uma mulher bonita, tal, você podia tirar umas fotos e fazer um ensaio, tentar modelo. Eu falei, nossa, gente, não, jamais. Sempre tive questões com autoestima, não vai ser isso. Aí, o que aconteceu? Que como eu estava na academia, esse mundo foi crescendo. Comecei a ter alguns resultados, até que uma pessoa falou, olha, eu acho que você poderia participar de um concurso de garota fitness. E eu falei, eu? Não, vai, olha, eu acho que você tem todo o potencial e tal, e você tem uma beleza diferente, é exótica e tal. Eu falei, gente, mas isso não tem nada a ver comigo e tal, mas quem sabe não é um palco diferente para eu subir na vida, né? E aí eu fui, em 2015. Eu subi num palco de biquíni branco, garota fitness. E quando eu cheguei naquele palco e eu atravessei aquele palco de biquíni, desfilei, eu deixei para trás tudo que eu tinha com relação a questões da minha autoestima. Foi aquele palco, foi assim, sabe assim, o marco da minha vida. Ali você deixou todos os Todos traumas do os passado. traumas ficaram naquele E não era para você ali... se transformar numa modelo fitness. Não, era apenas para você, naquela passarela, era algo ritualístico. É ritualístico. Aí o que aconteceu? Eu já vinha vindo de uma história também, de um processo com yoga, então minha postura tinha uma coisa diferente. E eu lembro quando eu estava desfilando, eu falei assim, tá, eu tô desfilando aqui, mas não é aqui que eu quero desfilar. Não é isso, é o corpo, mas não é só o corpo, é mais que o corpo. E aí ali eu falei, não, meu lugar não é o fitness. Não é o fitness. E ali eu falei, não, tem mais, eu quero aprofundar, eu tenho sede de mais. Não tô desvalorizando o fitness. Mas cada um tem o espaço que tem, que era o meu. E ali eu falei, tá, é isso, mas não é isso. Numa aula de yoga, semanas seguintes, eu tava no Shavasana, que é a postura final, que você fica deitada, relaxando, e eu tive, assim, um insight, eu me vi dando a aula, e eu falei, é isso! É isso que eu quero fazer, e é isso que eu vou fazer. E foi ali. E eu estava dentro da empresa. No minuto seguinte, eu ia entrar numa reunião pesadíssima. Mas eu tinha decidido no meu coração. Então, o meu coração falou. Ele falou, olha, é isso que eu vou fazer. Gente, se tivesse mais tempo, eu falaria aqui sobre o seu método, que é muito legal, que não é um método muito prolongado, é pouco por prático. Dia, mas, enfim, deixa seu contato aí, porque eu tenho certeza que a sua história tocou no coração de muitas pessoas que também querem mudar de vida. Fala aí, como te acha?
Olha, vocês podem me achar em todas as redes como Luana Planck. Instagram, TikTok, YouTube. O Planck, eu tô em todas. P-L-A-N-K. Luana Planck. E eu tenho uma plataforma maravilhosa, é só vocês entrarem nas minhas redes, vocês vão descobrir e vocês conseguem praticar comigo aonde você estiver. Eu te ajudo e eu transformo a sua vida assim como eu, porque hoje eu sou uma especialista em transformar a vida das mulheres que estão sobrecarregadas e encontrar o equilíbrio, mas não o equilíbrio qualquer, o equilíbrio oculto. E eu te ajudo nesse processo. Parabéns, Luana Planck. Parabéns para você que ouviu esse programa prestando atenção e está afim de fazer a sua transição de carreira. A gente se vê semana que vem no programa Momento. Daqui a pouco, 10 horas da noite, estarei ao vivo no Baralho Bocudo no YouTube. Um abraço. Optcha!